E aí, pessoal, tá tudo certinho com vocês? Eu sou Elgio Batista, estou aqui mais uma vez no meu canal Trocando Ideias. E a ideia de hoje, se for realmente percebida, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença fundamental na vida de quem quer que seja. Se trata da percepção de um aspecto fundamental do ego. Muitas pessoas me perguntam a respeito do ego. Ah, tal coisa, como é que o ego é a respeito disso, tal. E essa semana até um dos meus alunos me fez uma pergunta mais ou menos assim. Então é o ego que faz isso, aquilo, tal. Eu falei, não, é você que faz isso, aquilo e tal. Ele ficou meio sem entender. Eu disse para ele, se eu for te dizer que existe um ego fazendo isso, aquilo, você vai passar a entender que tem alguém fora de você fazendo isso. E não existe nada do tipo. Se você quiser entender assim, ah, o meu ego fez isso. Quem vai arcar com as consequências disso é você. Então, de certa forma, o ego não existe. O ego é você. E a percepção que eu quero trazer aqui hoje é sobre um aspecto incrível dele, que é muito perceptível em todos os seres. Todo ser, quando ele chega num ponto de evolução, que ele começa a manifestar o ego mais notadamente, mais enfaticamente, ele traz isso à tona, que é uma preocupação exacerbada, ou no mínimo maior, com os da sua própria espécie. Então, vou pegar aqui poucos exemplos. Se você pega, por exemplo, gatos. Gatos já são seres com uma percepção muito interessante. Eles já têm um grau de consciência muito alto. E se você coloca vários gatos num ambiente, você pega lá o quintal da sua casa e você tem um gato e você traz um outro gato. As chances deles brigarem entre si ou deles disputarem território, e quem mora em casa vê isso constantemente, é enorme. Eles vão sempre estarem brigando, disputando território, um não vai estar à vontade com o outro, e muitas vezes na própria casa é assim. Então a pessoa pode chegar lá, quando chega um humano, eles vão agir de uma maneira tranquila. Mas com o outro gato não é assim. Eles vão tentar se impor. Existem grupos de chimpanzés que se aliam a grupos da sua própria tribo, fazem lá uma gangue, e eles decidem invadir outras tribos de chimpanzés para matá-los. Então, como é que funciona isso? Por que que isso acontece? Isso é um aspecto fenomenal de ser percebido a respeito do ego. Onde a gente percebe isso? Em consciências que estão num grau elementar de evolução. Aí a gente chega no ser humano. Eu vou usar aqui um termo que facilite a nossa compreensão desse tipo de ser humano ao qual eu me refiro. Eu vou usar o termo pobres de espírito. Então, quando você percebe alguém pobre de espírito, e infelizmente no planeta Terra hoje a maioria das pessoas está nessa situação, é quando a pessoa se importa demais com o outro da sua espécie. E aí eu vou trazer até uma outra referência sobre isso. Tem um vídeo que se chama Dancem Macacos Dancem. Ele foi feito já há alguns anos atrás, mas eu considero esse vídeo fenomenal. Ele é interessantíssimo. O autor ou autores, eles narram, descrevem uma série de situações colocando como protagonistas os macacos. Então, os macacos fazem isso, os macacos fazem bombas, os macacos criam colmeias de macacos que eles chamam de cidades. Eles dão prêmios para outros macacos como se isso tivesse importância. E uma fala que é trazida nesse vídeo é que os macacos, diferentemente dos outros animais, eles se preocupam. E eles se preocupam, acima de tudo, com o que os outros macacos pensam sobre eles. Isso é muito interessante de pararmos um instante para pensar. O quanto você se preocupa com o que os outros macacos pensam a seu respeito. O quanto isso é mais importante para você do que até mesmo o que você sente. As pessoas às quais eu citei anteriormente, e é muito interessante quem quiser se propor a observar isso, elas se identificam muito com a sua espécie. E a sua espécie, elas têm que estar no mesmo patamar dela. Então você observa um grupo de pessoas que está na pior. Pessoas extremamente pobres, doentes, com foco na reclamação, que vivem reclamando dia e noite da sua vida. Se você observar essas pessoas, elas se identificam profundamente com os outros da sua espécie.
da sua espécie a qual me refiro no caso, são pessoas com a mesma energia, com a mesma vibração. E aí, beleza. Se uma dessas pessoas com a mesma vibração que faz parte do meio delas começa a mudar a percepção da vida, começa a crescer, estudar, ganhar dinheiro, arrumar um emprego melhor, essas pessoas automaticamente, em sua absurda maioria, serão contra. Elas vão lutar com unhas e dentes para derrubar aquele macaco que está tentando subir na árvore um pouquinho mais alta. Eles vão ficar contra esse macaco. Eles se colocarão absurdamente contra o sucesso desse outro macaquinho. Só que, por exemplo, se vem um outro macaco, o jogador de futebol, por exemplo, da seleção brasileira, de que país que seja, e faz uma campanha e fala alguma coisa, por mais idiota que seja, esse macaquinho, ele vai idolatrá-lo. Ele vai, nossa, esse cara merece isso, né? O cantor tal, o ator tal, alguém que está em evidência, que é muito, que ele entende, que é muito diferente, que é muito superior a ele não vai tratar assim. Ele agirá da mesma forma que os gatinhos agirão em relação aos humanos. Os gatos não terão inveja nenhuma dos humanos. Só que eles o farão, eles terão ciúmes de outros gatos, porque são da mesma espécie. Todos os seres agem diferentemente quando chegam num grau de consciência com os da sua mesma espécie. E aí eu trago aqui uma reflexão. Qual é a sua espécie? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de ambiente é interessante para você e você quer para a sua vida? A escravidão, e eu pretendo falar futuramente mais detidamente sobre esse tema, ela só é permitida no planeta, como o é hoje, abertamente nesse planeta, porque os seres só enxergam aqueles que eles associam ser da sua espécie, a sua família, a sua tribo, a sua nação. O resto não é. Os outros de outras espécies é uma situação aberrante. Só é possível você olhar um animal ou qualquer outro ser sendo escravizado e achar isso totalmente normal quando você tem uma perspectiva totalmente separada do outro. O outro é de outra espécie. E com relação a outras espécies, se elas são superiores, então elas têm que ser idolatradas. Se eu as identifico como inferiores, então eu posso fazer o que quiser com elas. Pessoal, é isso por enquanto. Eu entendo que essa é uma reflexão extremamente válida de termos, de colocarmos aí, pararmos um instante para refletir. E eu gostaria muito que vocês realmente pensassem que esse vídeo não ficasse só no momento que nesses, sei lá, 8, 10 minutinhos de duração dele, que ele se estendesse para mais, como tudo na vida tem que ser. Se você ler um livro, um texto, um vídeo, seja lá o que for, ter contato com algo que eleve um pouco a sua vibração e você não refletir sobre isso, isso vai cair no ostracismo, vai ficar uma coisa vazia. Então, faça isso, passe isso adiante, compartilhe o vídeo, manda para um amigo, para alguém que você acha que está precisando de uma reflexão, que isso vai expandir a sua consciência. Se inscreve no canal. Brigadão e até a próxima, gente.